dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui depois de um longo hiato. Eu, Luiz Kruzielski. E Carlos Roncone. E qual que é o nosso tema de hoje, Roncone? Nosso tema de hoje é muito importante. Nosso tema de hoje é... Quê? Não entendi nada. Inteligibilidade. Inteligibilidade. Que nada mais é. Agora? Entendi. Que nada mais é do que do latim intelligibilus, que significa que... Não, quer dizer, qualidade do que é inteligível, do que pode ser compreendido, compreensibilidade, né? Essa é a definição do Aurélio sobre o que é inteligibilidade, mas... Não quer dizer que você é mais inteligente, é só inteligibilidade. Inteligibilente, né? No caso. Inteligibilente, E aí, o que a gente vai falar aqui sobre como funciona a transmissão da nossa fala em uma mídia, né? No caso, para filmes, séries e TV em geral, né? Quais são os aspectos que são importantes para a gente fazer a mensagem ser passada, né? O aspecto mais importante, primeiro que eu acho, é a dicção do sujeito, né? Senão não adianta nada. Se o cara não tiver uma dicção boa, não adianta, não há ferramenta de inteligibilidade que ajude. Mas eu acho que antes da gente entrar no que vai realmente, como que eu posso dizer assim, fazer o caminho todo da inteligibilidade, eu acho que é legal a gente dar um panorama aqui, que, assim, a gente tem no áudio muitos problemas, né? Problema de ruído, problema de música, problema de diretor que não gosta de efeito sonoro, problema de espacialidade. O diretor que gosta de efeito sonoro. O diretor que gosta exatamente, muito de efeito sonoro. Que só quer saber de música. Mas eu acho que o único problema que realmente pode dar dor de cabeça para qualquer mixador, para qualquer técnico de som, é se a pessoa não entender o que a outra tá falando. Isso, para mim, assim, é o mais importante e o mais, assim, você conseguir transmitir a mensagem, né? Porque se você pega um filme e você não entende o que a pessoa tá falando, cara, o filme pode ser lindo, ele pode ser maravilhoso, você só vai passar raiva, né? Exatamente, você vai fazer um esforço danado do seu cérebro, lá tá todo ligado para tentar entender, e o que acontece quando o cérebro se esforça para fazer uma coisa, ele deixa de fazer outra. Ou seja, ele deixa de prestar atenção na imagem, ele deixa de prestar atenção nos detalhes da cena. Por quê? Porque ele está se esforçando em entender aquilo ali. Tá? E aí, outro problema que acontece muito, no cinema a gente fala que quando a pessoa tá imersa na história, a gente fala diegese, né? Então, quando isso acontece, você quebra a diegese, ou seja, você tira o cara daquela imersão e ele volta para a realidade. Ele fala, não estou entendendo o que o cara está falando, então tem alguma coisa errada. Né? E no que ele não entende o que a pessoa está falando, ele já perde a atenção da história, pega o celular, começa ali a fazer alguma coisa, ou seja, o seu filme foi para o espaço. Só para fazer um comentário, eu lembro de uma série que a gente fez uma vez, na minha antiga empresa, na sua atual empresa, mas a gente fez aí, e um diretor meio chato, tinham dois personagens e eles falavam uma língua estrangeira. Então, sim, eles falavam português o tempo todo, mas de vez em quando um xingava o outro, brigava com o outro, né? Como todo bom estrangeiro, né? Quando chega na hora de gritar os palavrões, na hora de fazer, ele apela para a língua nativa, né? Porque sabe ofender melhor na língua nativa. E aí a gente recebia sempre algumas coisas lá do CAT, né? O Centro de Atendimento ao Telespectador. E aí várias vezes a gente recebia a mensagem, pô, não estamos entendendo o que esse cara está falando. Não estamos entendendo o que esse cara está falando, parece que está falando grego. Não, ele falava turco. Esse que era a diferença. Por isso que ninguém entendia, porque o cara realmente falava uma língua. Ele soltava umas palavras no meio, entendeu? É que nem italiano quando fala, pô, porca miséria, né? Aquelas coisas todas assim. Então, a dificuldade de você entender a língua nativa já é, né? Se não tiver uma qualidade de som legal, quando o cara ainda fala uma língua estrangeira, acaba bagunçando tudo, né? Não, e eu acho que é legal isso que você falou. O fato de que, assim, a gente tá tão acostumado a ouvir a nossa própria língua que qualquer outra coisa que saia, a gente nem entende como outra língua, mas a gente entende como uma coisa mal falada, né? E aí, só dar um contexto aqui de por que eu escolhi esse tema. Teve um Twitter aqui hoje se chama X, mas pra mim é Twitter, tá? e que fez muito sucesso aqui, que é um rapaz aqui chamado Lucas Azevedo. Ele fala assim, isso aqui é um pedido de ajuda. Não aguento mais assistir filme com um diálogo baixíssimo e música alta para caralho.
Meus vizinhos estão reclamando. Por favor, me diga que alguém já achou uma solução, configuração, aplicativo, equalizador, sei lá, qualquer coisa para mitigar isso, tá? Esse Twitter tinha mais de 1 milhão de visualizações e 50 mil curtidas, ou seja, você vê que é um problema verdadeiro, assim, né? Não, pode parecer frescura às vezes, mas é um... Não, e é um problema que a gente não tem só aqui, né? A gente tem visto repórteres e coisas de outros países também, que as pessoas têm essa dificuldade, né? E aí entra alguns aspectos do sistema auditivo também, né? Do nosso sistema auditivo. Por exemplo, a gente tem uma capacidade muito grande de audição, né? A gente vai de 0 dBSPL a quase 130 dBSPL. Né? O que significa que a gente tem uma capacidade enorme de perceber sons. A gente pode perceber desde um som muito baixinho até um som muito, 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 muito forte. Só que isso não acontece simultaneamente, senão a gente seria super-homem, né? Conseguiria ouvir um cara dando um espirro lá na esquina, você conseguiria ver os sons do passado, que já ecoaram lá atrás, você está ouvindo ainda. Então a gente tem um negócio chamado janela auditiva. E essa janela auditiva, o que é? É um esquema de proteção que o ouvido tem, né, que fica flutuando dentro do ruído ambiente que você está. Então, se eu, por exemplo, estou numa área muito ruidosa, que tem máquinas, tem coisas assim, se o cara chegar aí, eu não vou conseguir ouvir. Por quê? Porque o nível de proteção está lá em cima. À medida que vai ficando mais silencioso, o meu ouvido vai ficando mais sensível. Então, assim, acontece isso muito, por exemplo, o cara está assistindo uma novela à noite. Então, assistindo um jornal, por exemplo. O jornal basicamente é texto, né? Então você tem muito pouca coisa de música, mas você tem mais texto. Mas você tem uma concorrência em volta muito grande. Você tem barulho dentro de casa, máquina de lavar roupa, barulho no barzinho e tal. Você tem um nível de ruído ambiente que tem ali que você tem que superar aquilo, né? Então aí você vai e aumenta a TV. Não tem jeito. O problema é que é isso que ele tava falando, assim, você aumenta a TV, aí vem a música, estoura tudo, aí vem pro diálogo, tá baixo, e aí o cara fica com aquela briga do controle remoto ali, né? Que é um grande problema. Mas tem uma coisa que é legal que você falou, que não é só no Brasil isso aí, tá? Não. Eu fui numa AES há uns 2 anos atrás, não, mais, 5 anos atrás, e eles falavam justamente sobre isso, sobre a inteligibilidade, uma pesquisa de um pessoal que foi contratado pela BBC, porque estava tendo muita reclamação do público com relação a isso, né? Porque que o diálogo estava tão difícil de entender, e aí eles fizeram até uma pesquisa muito legal, que elencou algumas coisas, né? Que seriam problemas que a gente não tinha no passado e que tem hoje, e vice-versa, né? Problemas que a gente tinha no passado no momento de hoje. Então, eu acho que é legal a gente fazer uma cadeia de eventos do que acontece desde a fala do ator, ou do apresentador, ou de quem que seja, até chegar, passar pelo todo o processo de gravação, de reprodução, de edição, de mixagem. E aí sim a gente, eu acho que vai conseguir construir um panorama inteiro, né? A gente vai falar nesse episódio sobre essa cadeia toda de transmissão, de geração até a transmissão, como é que funciona isso, né? Então, começa por onde, né? Eu acho que começa pelo começo, né? Pela voz da pessoa que está falando, né? Com quem está falando, né? O seu locutor. Você sabe como você está falando. Essa eu acho que é a pergunta mais importante, né? Exatamente. Um problema que a gente não tinha antigamente, que a gente tem hoje, é o fato dos nossos equipamentos serem muito melhores, né? Você tem uma transmissão com ruído muito menor. E aí, o que acontece? A pessoa pode falar cada vez mais baixo. O problema é que algumas pessoas, né, confundem o falar baixo com falar embolado, né? Ontem, não sei se você... Bom, é meio atemporal o negócio, mas eu estava ontem lá na Becine, numa palestra, que inclusive o Luiz estava assistindo online, e uma pessoa comentou: o que fazer com o nosso amigo... Por quê? Porque o cara sussurra o tempo todo, o cara não fala, né? Não importa qual a cena, o cara sussurra o tempo todo. E aí fica difícil você trabalhar com um cara desse, assim, né? Com o nível de som dele, né? Não, ele sussurra grave, é isso que é o pior aí, tá? É pior ainda, né? Mas eu tenho, eu já tive minha solução, porque eu já trabalhei com esse Você trabalhou rapaz, com ele, tá? eu lembro. Eu já, e cara, e ele veio me elogiar. Ele falava com esse tom, blá, 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 blá. Só que daí eu falei, então, sujeito, né? A sua voz, ela não pode ficar mais baixa que o ruído aqui dessa sala, tá? Então, dependendo da gravação dele, E aí, o que você dava? Quando você via que tava muito pra baixo mesmo, cara,
ele me deu a liberdade de eu chegar nele e dar um toque, assim, cara, fala um pouquinho mais, que daí vai ficar legal, entendeu? E nisso, cara, funcionou perfeitamente, assim. Lógico que, assim, até o ponto de você chegar pra um ator e ele te dar essa liberdade de você falar pra ele, de ele deixar você falar pra ele como ele deve falar, é muito difícil, tá? Mas Ele tem que entender o problema. Exatamente, ele tem que entender o problema. Ele tem que entender que o técnico tá ali não pra tirar o melhor som pra ele. Ele quer fazer com que a performance do ator seja a melhor possível, né? E isso inclui também que a voz dele seja a mais inteligível possível, né? Então, pra esse caso, cara, foi uma parceria ali que a gente teve que desenvolver e funcionou muito bem, assim, né? Eu acho que não é todo mundo que você vai ter essa liberdade e não é todo mundo que vai aceitar esse tipo de toque, né? Porque, pô, querendo ou não, você tá influenciando diretamente na arte do cara, né? Igual um ator chegar pra você e falar assim, cara, esse teu microfone aí tá errado, né? Vai falar, pô, tá maluco? Mas aí você tem que entender esses dois lados. Tinha um outro ator também que tinha esse mesmo problema, mas infelizmente ele já faleceu, então a gente não vai ter mais esse problema com ele. Mas o caso é que, assim, às vezes vale, assim, você mostrar pro ator como está a voz dele e como ela pode ficar, sabe? Então, assim, pra gente aqui na Globo é fácil, até, entre aspas, fazer isso, porque você tem um produto que dura 6, 7, 8 meses, né? Então você às vezes pega uma coisa mais mal gravada, mostra pra pessoa e fala assim, ó, está assim, né? E a pessoa fala assim, ih, tá ruim mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, lógico, ninguém quer fazer um trabalho mal feito, né? Mas às vezes a pessoa acaba fazendo por ser criticado, desconhecimento, né? Então, assim, eu acho que você ter esse contato com o elenco, né? Você tem essa liberdade é importante, mas ela é difícil de você conseguir ter esse tipo de coisa, né? E eu digo o seguinte, né? Na hora do gravando, é a hora que é mais difícil de você ter esse tipo de interação, tá? Porque é a hora que tá a atenção ali em cima, o taxímetro tá correndo, né? Você tem 50 pessoas no set, né? Pagando o salário daquelas 50 pessoas, e então qualquer ação que você vai fazer ali de falar e de interagir tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito delicada, né? Porque você tá num momento de tensão, principalmente se for falar com um diretor, alguma coisa assim, né? Não, e o próprio ator tá preocupado com a cena, né? Então, assim, não é de uma hora para outra que ele vai mudar a maneira de ser dele. Então, tem que ser uma coisa feita realmente lentamente fora do set. Fora do set, ou até mesmo, assim, cara, às vezes você tá ali, entre aspas, de bobeira, tá mudando a luz, tá fazendo alguma coisa, você vê que o cara tá parado ali, pô, vai puxar um papo, vai lá mostrar a sua vontade que você tem de fazer alguma coisa melhor, tá? E isso vale principalmente também pra direção, né? Tem muitos, na verdade a maioria dos diretores não gostam que você fale diretamente com o elenco, né? Já levei vários esporros do tipo assim, cara, não fala com o elenco e desconcentra. E eu acho que eles, de certa modo, até têm razão, né? Pode ser, alguns casos. Mas você ter essa liberdade de falar com a direção, que pô, o ator tá falando mal, não dá pra entender, aquela fala saiu comida, alguma coisa assim, eu acho que é a nossa obrigação como profissionais do som, né? Exatamente. Bom, depois do nosso querido amigo do elenco, você tem outra coisa que é a própria sala, né? Onde está sendo gravado. Exatamente. O próprio cenário, o próprio ambiente. Onde que esse elenco tá falando, né? Esse é um ponto importante, assim. E aí eu acho que entram duas coisas, né? A primeira é a acústica do lugar, né? No sentido de que como o som tá se propagando nesse lugar, né? O som que o elenco falou. Ou seja, se você tá gravando num banheiro, a sua inteligibilidade vai ser muito pior do que se você estiver gravando num estúdio que ele é sequinho, né? Se estiver gravando no banheiro, a visibilidade está na privada, vai embora a inteligibilidade. Exatamente. E outra questão também é o quanto de ruído que tem esse lugar, né? Porque... Sim, exatamente, por causa da janela auditiva. Por causa daquilo que a gente entende, assim, que vai atrapalhar, né? Hoje em dia tem algumas ferramentas, mas assim, nenhuma delas faz milagre. Quem fazia milagre era Deus, era Jesus, e ele já foi. Não, e mesmo essa parte da ferramenta, a ferramenta ela consegue muitas vezes limpar 100% do ruído, mas junto vai a inteligibilidade, né? Então, ele acaba tirando todas as pequenas nuances da voz, principalmente de S's e de consoantes, acabam indo junto quando você tira o ruído ali, né?
pode tentar reconstruir alguma coisa ali, mas enfim, vai degradar bastante, então é muito melhor que a sua relação entre o sinal da voz de quem tá falando com o ruído do local seja muito importante, né? Esse tipo de relação sinal-ruído. Tem até um gráfico que eu peguei lá do site da DPA. Se você tem o teu sinal de som, ele tá no mesmo nível do teu ruído, ele tende a ter até 95% de transmissão, tá? De inteligibilidade. Se ele sobe para 10%, ele chega a 100% de inteligibilidade. Mas se o teu ruído tá acima do teu som original, em 10 dB, você já perde 15% de tudo que está sendo falado ali, de todas as falas, né? Isso aqui provavelmente foi feito para inglês, mas eu acho que vale como um contexto ali, né? Vale como um contexto. Realmente, se você tiver muito ruído, as frequências que estão na fala também estão no ruído, né? Então uma Sim, vai mascarar com a outra, vai brigar em fase, a gente fala muito, mas a gente esquece de ver que está tudo no ar, né? Então você tem ondas se chocando no ar, você tem o ruído, você tem a fala, e elas vão se chocando, né? Uma vai batendo na outra e aí chega no ouvido do cara alguma coisa. Nem sempre exatamente o que saiu da boca do sujeito. E nisso, o que você pode fazer para tentar mitigar uma sala que seja ruim, por exemplo, né? Você pode, se for uma coisa muito adiantada, você pode fazer uma intervenção acústica ali, entre aspas, permanente ali, botar uma espuma, alguma coisa assim para secar. E tal, né? Ajustar o cenário para isso. Ou numa locação, alguma coisa assim, você tem o uso da manta, né? A manta ela tem uma função que é tanto de, entre aspas, absorver algum ruído que você não quer, né? Tipo, botar em cima de uma janela, algum motor, alguma coisa assim, mas também ela é um material absorvente ali, então quanto mais manta você espalhar, mais absorvente vai ser o teu lugar, né? Sim. E qual que seria o nosso próximo elemento nessa cadeia, Roncone? O que está captando o som, que é o microfone. Muito bem. Então, assim, posicionamento do microfone, distância, tipo do microfone, né? Porque para cada tipo de aplicação você tem um tipo de microfone diferente. Vamos supor, estamos falando assim, captar um diálogo de uma cena, você vai usar provavelmente ou um lapela, né, por causa da proximidade e tal, mas aí você vai restringir a ambientação da cena, né? Você vai ter uma proximidade muito boa com o ator, uma inteligibilidade ótima, mas você não vai ter a presença, o espaço daquela cena, você não vai ter o ambiente daquela cena. Se você usar um shotgun, você tem os dois, você tem a voz do cara, né, do ator, e você tem um pouco do ambiente e do posicionamento dele na cena, né? Agora, se você vai fazer um voice-over, por exemplo, a gente está acostumado com aquele voice-over sequinho, né? Por quê? Porque o voice-over, numa cena, ele te dá a ideia exatamente de uma pessoa que está narrando, ou seja, ela não está na cena. Se ela não está na cena, é uma voz que vem de fora, né? Uma voz etérea, uma voz que vem de outro lugar. Então, normalmente nós estamos acostumados a ela ser bem seca, né? Bem próxima, né? Aí sim o nosso amigo Melo lá daria uma vozão legal para fazer um voice-over, assim, uma narrativa fica legal, né? Que é aquela voz que ele fala bem próximo do microfone, exatamente. assim. Aquela voz mesmo. Então, assim, se eu estou num diálogo normal, então eu tenho que optar mais inteligibilidade num lugar super reflexivo, com um banheiro, uma coisa assim, talvez eu consiga mais com direcional ou com lapela, né? Mas o tratamento acústico melhor. E a vantagem direcional é isolar ruídos laterais, né? Se aponta o microfone para uma posição, ele vai captar o que está naquela posição. Ele vai isolar um pouco. É claro que nada é perfeito, nunca existe nada perfeito. Então, vai haver um vazamento, você vai perceber sons laterais, mas esses sons vêm com menos inteligibilidade, olha que legal, do que os sons que vêm frontalmente. Então, se eu falar do lado do microfone direcional, eu vou perder inteligibilidade. Então, os sons que vêm de lado, que vão me atrapalhar o diálogo, já vêm menos inteligível, que para a gente é uma vantagem. E o som que está no eixo, né, do microfone vai vir mais inteligível. E aí é um problema também, né? Porque se o técnico, o operador de boom, ele não é uma pessoa muito capacitada ali, né? Não sabe botar a voz no eixo, pode ser um problema também o microfone direcional, né? Se ele aponta fora de eixo, a inteligibilidade que seria melhor pelo microfone ser direcional acaba indo pras cucuia. Por isso ele tem que fazer o quê? Ele tem que assistir o ensaio e não ficar jogando porrinha. Na hora do ensaio, ele tem que assistir o ensaio, tem que ver a marcação dos atores, tem que ver Jogando a marcação dele. Desculpa. Carta, baralho, essa coisa aí mesmo.
Tem um nome, mas acho que é esse daí. Não, nosso podcast não é censurado, mas tudo bem. Então, Não, porque isso deve ser alguma coisa de carioca, porque lá na minha terra de Curitiba, eu não conhecia esse jogo, não. Pato Branco? De Pato Branco? Como é que era lá o nome? Eu... Cateado, não é? É baralho, assim. Vamos jogar baralho, Então, assim, marcar a posição dele, entendeu? Ele tem que se dizer, olha, eu vou ficar aqui, porque tem aquela velha briga, né, da iluminação com o som, né? O boom está fazendo a sombra. Boom não faz sombra, quem faz sombra é a luz. Desliga a luz que não tem sombra. Então, assim, o boom, se o cara for esperto, se for um cara assertivo e proativo, ele vai marcar a posição dele com relação à cena e vai falar pro cara, ó, aqui que eu vou ficar, porque aqui é o melhor lugar para mim. Então, se você vai iluminar, arranje uma outra solução que não faça sombra, porque para mim sair daqui vai ser difícil. Né? Eu conheci alguns técnicos de captação, principalmente um cara lá de fora que era assim, ele botava uma escada no lugar onde ele ficar e o cara sabia, ó, ali eu vou ficar e se vira com o resto. Porque ali vai ser o melhor ponto de captação para mim. A luz pode iluminar de qualquer lugar, mas ali ferrou, não tem jeito. Então, assim, posicionar o microfone é uma coisa muito crítica para isso daí. Né? Ainda mais quando você tem diálogo de duas pessoas e um microfone só captando. Né? Você tem que ficar movimentando o microfone para lá, para cá, para lá, para cá. Então, você tem que saber qual microfone usar. Não dá para usar um microfone boom muito fechado, porque senão você vai perder o diálogo. Né? A gente mudar para um cara e para o outro, você vai perder e vai fazer o barulho do microfone. E, assim, vai depender muito de como você tiver, mas eu aconselho o cara a ser esperto. Mas uma coisa que a gente passou, deixa eu passar, hein, Roncone? Agora que eu falei você falou de Pato Branco, é uma coisa importante também. Sotaque é uma questão também que afeta muito a inteligibilidade, né? Porque a prosódia da pessoa, né, ou como a pessoa fala, isso... A gente mora num país que, de ponta a ponta, a ponta do Amapá tá mais perto do Canadá do que tá do Rio Grande do Sul. Então, assim, de ponta a ponta a gente tem muitos dialetos brasileiros ali, né? O português nem existe mais, é brasileiro. Então, assim, o cara do Rio Grande do Sul, ele vai ter naturalmente uma dificuldade um pouco maior de entender alguém ali do Nordeste e vice-versa, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro... Entre as gírias, entre as palavras. Como você falou, né? Eu falei porrinha, você falou isso, não conheço. Mas entre as palavras típicas de cada região, né? E não só as palavras, né? O jeito de falar é diferente, né? E, pô, você vai para Portugal, o português é português, mas as pessoas falam assim, você não entende nada. Porque apesar de a grafia ser a mesma, né? A dicção que você fala com cada sílaba é diferente, assim. E isso não é um problema aqui só no Brasil. Foi indicado como um dos problemas que eles tinham lá na BBC, né, nesse estudo, que era essa parte de sotaques, né? Sotaques na própria Inglaterra, assim, né? E aí uma das soluções aquele inglês que fala com um ovo na boca, assim, né? Você não consegue entender o cara fala. Tem uns que falam pra dentro, já viu? Parece que tem um compressor na voz, o cara fala pra dentro, assim, muito esquisito. E aí pega o cara da Escócia lá, puta, aquilo é impossível a gente entender alguma coisa. E aí eles falaram que, assim, a única solução que você teria pra esse tipo de coisa, né? Aí você vai ter que botar na balança, né? Você quer uma coisa mais realista do local, ou você quer uma coisa mais consumível pela média das pessoas, né? E aí, a única coisa que dá pra fazer, nesse caso, é você, entre aspas, tentar fazer um trabalho com algum coach vocal ali, alguma fonoterapeuta, né? Pra fazer ali diminuir um pouco o sotaque em algumas palavras, alguma coisa assim, pra ficar uma coisa mais palatável, assim, né? Mas, ainda assim, é difícil. Essa é um caso meio que sem solução, né? Bom, depois que a gente falou do microfone, então, vem onde a gente está gravando um negócio. Né? Esse acho que é o mais transparente possível, porque hoje em dia, se você colocar tudo certo, né? É uma fábrica de salsicha. Entrou carne, sai linguiça, né? Não tem jeito. Você botou ali um negócio legal, vai ser um negócio legal. Se você botou uma coisa ruim, vai ser uma coisa ruim. Né? Porque os gravadores digitais hoje são muito transparentes. Antigamente não, você tinha um problema da fita, range dinâmico, cabeça limpa ou não. Né? O cara ficava, né, gravando o dia inteiro sem limpar a cabeça. Né?
Hoje você não tem esse problema, ou seja, se você tem um bom microfone, um bom amplificador e um gravador decente, né, normalmente a maioria deles, até os mais baratinhos, né, os mais simplesinhos, têm uma qualidade ótima de gravação, gravam em 48 kHz, 24 bits, alguns gravam até 96 e tal, 32 bits, a maioria, os novos agora estão gravando em 32 bits, o que te possibilita gravar em vários níveis, não se preocupar com o nível do microfone. E aí, esse é um ponto importante, né? Você deixar um nível médio ali Cara, se você botar na média, não tem como errar. Esse é o negócio, né? Se você deixar lá embaixo ou lá em cima, pode ser que você... principalmente se você deixar lá em cima e começar a clipar ali o seu áudio, você pode degradar ele assim, mas de resto... A inteligibilidade também vai pro brejo quando você clipa, né? O que acontecia no antigamente que hoje não tem, é justamente pelo fato desses gravadores serem piores, né? O ator, ele era treinado para ter a voz mais impostada, né? Principalmente o ator que veio do teatro, né? Então, ele funcionava muito bem com esse sistema analógico, assim, né? E aí, os atores novos, né? Eles já não têm esse treinamento, não têm essa necessidade, e até por isso que eles começaram a falar mais baixo. Né? A gente falando nesse negócio do gravador do antigamente, eu me lembrei de uma outra coisa. Lembra, você falou que antigamente nós não tínhamos problemas que agora temos e tínhamos problemas que agora não temos. Um dos problemas que nós não tínhamos que agora temos, né, no mundo digital, são os delays. A diferença de tempo que existe. Quando você estava no mundo analógico, você ia áudio e vídeo no mesmo equipamento, gravava os dois juntos, sincronizava e não tinha problema. Uma vez garantido o sincronismo com um motor estável, com um sistema de lock estável, não tinha problema. Hoje, você continua a gravação separada, imagem num lugar, áudio no outro e tal, mas você tem um problema de delay. Né? E o que seja, você tem que sincronizar essas duas coisas. E um fator importante nisso tudo, além da claquete ou da palminha que a gente bate para começar, é o timecode. Né? Se você tiver algum problema, algum erro no timecode, o que acontece? Você vai tirar fora esse sincronismo. É uma coisa muito suscetível. Eu vejo até que você naquela palestra você colocou, né, um comparativo de quantos frames de diferença, mas é uma complicação, porque o cérebro, ainda mais com português, né? Se você está acostumado com português, porque você ouve português o tempo todo e vê as pessoas falando. Então você vê o movimento labial do português. Então, se sai fora de sync, né, se tem uma coisa fora de sync, seu cérebro já, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Esse cara não está falando, né, não está batendo. Né? A voz fica deslocada, já reparou nisso? Parece que a voz fica deslocada do que você está vendo. E aí você tem que acertar o sync para que ele encaixar. Então, uma coisa super importante nisso, né, quando a gente trabalha, que aí já é o ponto da frente, que é o editor, né, o editor que vai trabalhar com essas cenas e tal, é garantir que o sincronismo esteja perfeito, porque senão depois, na hora de exibição, vai sair fora. Lembra um quadro do Cacete Planeta chamado Fucker and Sucker? Eu lembro. E aí, Sucker? Fucker and Sucker, o que era? Era o cara falando em português, dublado com delay. Ele não falava em inglês e dublava em português, ele falava em português e botava um delay ali, mínimo, de maneira que parecia que estava sendo dublado. Então, se você olhava para o cara, parecia que o cara estava dublando. Mas não, era o mesmo áudio dele com um delay na frente para, né, dar a sensação que o cara estava imitar as séries antigas de policial, né? Exatamente. Que eram dubladas então, assim, e mal dubladas, no caso. Para a gente, por exemplo, para nós brasileiros, é muito mais fácil eu absorver uma dublagem de uma língua estrangeira, porque é só o cara abrir e fechar sincronizado. O meio não tem nada a ver. Então, se o cara abre a palavra e fecha a palavra sincronizado, o cérebro admite. Por quê? Porque ele não está acostumado com o movimento labial. Agora, se você pega um ator brasileiro para dublar outro ator brasileiro falando em português, é muito estranho. Primeiro que você não está acostumado com a voz, né? Você está acostumado com aquele cara, você quer ouvir aquela voz. Né? Eu lembro que o Rui Guerra fez um filme que era Em Cima da Chuva, né? Embaixo de chuva. O tempo todo do filme era embaixo de chuva. Chuva no filme todo. Então, algumas cenas tiveram que ser dubladas. E o Milton Gonçalves fazia uma cena, só que botaram outro cara para dublar o Milton Gonçalves. Ficou muito estranho, cara. Eu não conseguia entender. Você falava, olhava, não é um Milton Gonçalves, não pode ser, né? Então, assim, a gente acostuma com isso daí. Né? A gente acostuma com o cara fazendo um personagem. Né? Agora, por exemplo, tem o contrário também. Tem um dublador que ele tá em todas, cara. É o cara que dubla lá um dos irmãos da obra. Acho que é o empreiteiro. Ele está fazendo tudo que é filme agora. Ele estava no filme do Caça-Fantasma. Ele está fazendo... Ele dublava o cara lá, o irmão do
como é que é, do Two and a Half Men, o quiroprata lá, ele dublava o cara, ele tá em tudo que tá filme, cara. Aí você ouve a voz do cara, você fala, puta, esse cara de novo, né? Você não consegue mais associar. Mas assim, a gente tem esse negócio, a gente associa vozes, né? A nossa memória auditiva é boa por causa disso. E aí entrando nessa parte da audição do editor, tem alguns pontos que são importantes aqui, né? A inteligibilidade, ela é muito influenciada por dois aspectos, né? O primeiro aspecto visual, né? Se você tá vendo a pessoa falando, você tá vendo o labial da pessoa falando, isso faz com que você entenda ela melhor, assim. Alguns estudos dizem que até é como se fosse um aumento de 15 decibéis no teu ganho de voz em relação ao ruído, assim, que é coisa pra caramba. E, né, você provavelmente já deve ter conhecido alguma pessoa mais idosa que já não ouvia mais tão bem, mas que ela sempre, você falando devagar e olhando pra ela conseguia te entender, porque ela fazia leitura labial. Às vezes ela nem percebia que fazia essa leitura labial, mas com isso ela conseguia entender melhor, né? Justamente porque nenhum sentido nosso, né, audição, tato e visão, trabalha sozinho, né? Então você sempre tem inputs múltiplos ali que te dão um resultado final, que nesse caso seria entender o texto ali, né? E pro editor, outro ponto importante, tá? Ele tá muitas vezes com o roteiro, com o texto. E se ele leu o texto antes de editar uma cena, ele já vai estar procurando naquela cena aquela palavra. Ou seja, ele vai entender com muito mais facilidade do que quem vai ouvir aquilo pela primeira vez. E falando em ouvir pela primeira vez, o editor vai ouvir aquela palavra pelo menos umas 10 ou 15 vezes, né? Se ele não entendeu na primeira, ele vai entender na segunda. E aí vai achar que todo mundo vai entender, né? Esse é um problema. Então a gente tem que se policiar exatamente para isso. Não é pelo fato de você ter entendido que todo mundo vai entender. Então você vê que tem alguma coisa estranha ali, é melhor já passar ali pra frente pra você não ter esse problema, né? Esse é o caso de primeiro ver o filme e depois ler o livro, certo? Exatamente. Primeiro você vê a cena e depois você vai ver o roteiro que está escrito. Aí você falou, opa, essa palavra eu não entendi, deixa eu ver o que ele falou. Ah, ele falou isso, então temos que dar uma mexidinha aqui. E aí, uma vez que o teu filme é editado, ele vai passar pela edição do diálogo, né? Que é aquilo que você falou, Roncone, da limpeza do som, né? Muitas vezes escolher qual o melhor microfone. Mas assim, e também não pode ficar muito limpo. Se ele ficar muito esteticamente limpo, ele fica estranho, né? Porque, assim, às vezes não dá nem tempo de você recriar essa ambientação, né? Por exemplo, eu estou aqui numa sala, no meu quarto aqui, meu escritório, que tem paredes, eu tenho Sonex de um lado, depois eu até preciso falar com você, Luiz, para a gente dar um jeito aqui, porque tem umas coisas aqui meio doidas que eu preciso fazer. Mas assim, ela tem uma certa ambientação. Eu estou próximo no microfone, mas quando você vê uma cena, você tem que, às vezes, uma câmera no geral, pegando duas pessoas falando, né? Você não vê o microfone, então você tá ali naquela sala, né? A câmera é a gente na sala, né? A câmera está representando quem está assistindo. Então você tem que ouvir aquela sala com uma certa ambiência. Então, às vezes, a limpeza, como é que se diz? Bistúrica ali, né? Eu inventei essa palavra agora, né? A limpeza de bisturi, aquela coisa que você faz ali, limpa tudo. Às vezes fica muito feio. Você tem que deixar alguma coisinha respirar, você tem que deixar alguma coisinha para dar uma certa realidade, né? Exato. Igual tem uma ferramenta que o pessoal tem usado bastante, que é aquela Adobe Podcasts, que ele faz isso. Ele, por inteligência artificial, ele meio que reconstrói o seu som ali, né? Só que o pessoal reclama muito, porque fala assim, cara, fica muito falso. Tanto que, ó, uma dica para você que for usar o Adobe Podcast é você misturar. Fica falso porque a inteligência é artificial. Não é uma inteligência pura. Não, e outra que assim, tem uma dica, se você quiser usar essa ferramenta, ela é muito prática. Você precisa só misturar o teu som sujo com o teu som limpo por ele. E aí você consegue um som muito mais natural. Ou gravar um trecho do ambiente onde você está, né, separado e tal, para você colocar ali no meio, né? O famoso mas room tone. ainda assim fica um pouco falso, porque o problema é que não é só que ele limpa o ruído, mas ele deixa a tua voz muito encorpada, assim. Então, se você dá uma sujada ali, uma naturalizada na tua voz, ela fica mais, entre aspas, palatável, assim, né? Não fica uma coisa muito fora do que a gente entende. Bom, indo para frente, nós temos agora a etapa final dentro da produção, né, do audiovisual, que é a mixagem toda.
E aí a gente tem Exato. muitos problemas. Exato, porque na verdade, coitado, a mixagem acaba levando a culpa de todo mundo, né? De tudo o que aconteceu até aqui, quem vai levar a culpa sempre é a mixagem, independente do que aconteceu antes, né? Exatamente. Mas ali que tem aí que está a briga toda, porque você vai ter três elementos principais da trilha sonora, né? Porque a trilha sonora não é só a música do filme, não. A trilha sonora é toda a banda sonora do filme. E você tem três elementos principais ali, que é o diálogo, a música e os efeitos. E eles vão brigar o tempo todo, né? Se o filme o teu projeto audiovisual é um projeto cabeça, onde o diálogo é uma coisa importante, é texto, 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 tipo Woody Allen, você tem que dar privilégio para isso, né? Se Ou é um tipo a filme, novela, né? uma novela. Ou se é um filme tipo ação, tipo Schwarzenegger, né, que não tem texto, é só porrada e pancadaria, aí você vai dar, né, você vai dar mais crédito para os efeitos sonoros. Né? Porque cada um tem um papel importante. Né? O diálogo te dá inteligibilidade como se diz, o entendimento do assunto, daquilo que você está falando. Né? Porque eu posso muitas vezes estar gritando de uma maneira suave, né? Assim como posso estar chorando de alegria ou chorando de tristeza. Né? Os efeitos te dão a realidade. Né? Que eu posso ter uma cena gravada, como sempre, gravada no estúdio, que não tem nada de real, mas eu coloco os efeitos todos que estão ali. Numa cena de restaurante eu gravo num cantinho qualquer, mas eu boto ali ruído de restaurante, garçom, prato batendo, né? Eu crio aquele ambiente que dá a sensação de realidade. E a música, né, que é o terceiro tripé do nosso esquema, ela te dá a emoção, ela conduz o nosso cérebro a sentir uma emoção, né? Tanto que ela é uma coisa assim que não é que agrade todo mundo, não. Tem música, depende da música. Se é uma música já conhecida, se coloca no teu produto, às vezes tem gente que não gosta dela e não vai gostar do produto. Eu já conheço alguns casos desse tipo. Mas ela te leva a tentar a emoção. Né? Se você coloca uma música de suspense, né? A cena é um cara abrindo a porta e olhando assim, e a música de suspense, você cria uma expectativa que vai acontecer alguma coisa depois. Agora, se o cara está abrindo a porta e você bota uma música, né, alegrinha, bem coisa, é o Mr. Bean ali que vai acontecer alguma coisa ali, né, uma coisa engraçada que vai acontecer. Então você prepara, né, aquele tipo de emoção, a sensação que o cara vai ter com a música. E eles estão brigando. Então se tem diálogo junto, você tem que tomar muito cuidado. Assim, da mesma forma com que a gente tratou que na gravação o ruído de fundo de uma voz ele tinha que ser mais baixo que a voz, a música, nesse caso, ela acaba atuando como se fosse um ruído de fundo, né? Pra inteligibilidade, né? Às vezes a música brigando com o que está sendo falado ali acaba sendo um problema também para quem está ouvindo que não consegue entender, né? E aí é importante você pensar naquilo que a gente falou, né? Do editor que vai ouvir 20 vezes aquela frase ali. Ele sabe perfeitamente o que está sendo dito. E por ele achar que sabe perfeitamente, muitas das vezes ele vai partir do pressuposto que tá dando para entender. E o tá dando para entender, às vezes não tá dando para entender. Tá dando para entender para ele que já ouviu 20 vezes. Né? Você tem que já leu, que já sabe o que vai acontecer na história. Às vezes você ouve um negócio que é tão mentira que no final você ouve tanto que vira verdade, né? Mais ou menos isso acontece. Você ouve tanto aquele negócio que tá ruim, mas você tá ouvindo, você tá acostumando, quando chega na hora, você fala, tá legal, eu tô ouvindo bem. Você, mas eu não tô ouvindo. Sim, mas eu tô ouvindo bem, porque já ouvi 20 vezes, né? Teu ouvido já acostumou com aquele negócio ali, né? Agora, é que nem gente que canta a letra do hino nacional errado, né? O virandu, tá, essas coisas. O cara ouviu tantas vezes, ele está acostumado. Você fala, não é o virandu. Não, mas é assim, eu já cantei, já ouvi. Então... Quando eu era criança, eu achava que era ouviram duas piranhas calça plástica. Porque então... mas isso quando eu era muito pequeno, porque aquele era o meu vocabulário, né? Então, assim, piranha e calça plástica era uma coisa que fazia, assim, eram palavras que eu conhecia, né? Eu nunca tinha ouvido falar nem em piranga, nem em margens plácidas. Então você vai procurar exatamente, o seu vocabulário, a sua memória auditiva, aquilo que corresponde, né? Mas, voltando agora para essa parte da mixagem, saindo das piranhas calçoplásticas... Não me lembrei do Uiwa de Odo, aquela garota lá, mas tudo bem. O Iwano, né? Iwano. Mas, cara, não deixa de ser. Às vezes você, né, não precisa escutar ipsis literis o que está sendo ouvido para entender alguma coisa daquilo ali. Você cria o entendimento que você quiser e aquilo acaba virando a realidade, né? Igual o cara tossiu lá do Jaspion. Esse eu acho que você não conhece, o Roncone. Depois te mostro. Mas na mixagem, o que a pessoa pode fazer, né? A gente tem uma área da nossa fala
que é mais importante para a inteligibilidade do que outra, né? A área que eu digo, região de frequência, né? E essa região, ela fica mais ou menos em torno dos 500 Hz até ali os 3000 Hz, por aí. E aí, o que o mixador pode fazer? Se ele conseguir deixar essa área mais livre, ele vai ter, por mais que o som do grave, do agudo, super grave, super agudo estejam altos, se essa região tiver relativamente livre, a inteligibilidade ela não vai ficar comprometida, né? A voz aparece. A voz aparece e você consegue entender o que a pessoa está falando ali. Isso é um ponto que eu acho que a maioria dos mixadores conhecem, né? Ou por terem ouvido falar, ou por empirismo mesmo, que ele vai ali, futrica no equalizador e percebe que assim dá para escutar, né? Mas é uma ideia que é interessante a gente propagar, assim, né? E é por isso até que se você pegar uma ligação telefônica, você nunca vai ouvir quase nada abaixo de 500 Hz, nem acima de 4000 Hz. Porque essa é a área que é importante para a gente entender, né? E numa ligação telefônica, essa área é muito reduzida, mas se você comparar essa área reduzida e com o que a pessoa está falando, vamos supor, eu falo todo dia com uma pessoa por telefone, eu conheço essa pessoa pessoalmente e tal, o cérebro recompõe a voz dela. O cérebro recebe aquela pequena parcela de informação que está ali, né? Que é pouca coisa que você não tem o espectro todo. E ela recompõe, porque ela tem a memória auditiva da voz real da pessoa. E ela recompõe aquela voz toda ali, né? Tanto que foi feito já um teste com isso, pessoa da Sennheiser, década de 70 ou 80, fez um teste com várias pessoas e provou que existe uma fadiga mental maior quando você fala muito tempo com uma pessoa que você conhece do que com uma pessoa que você não conhece pessoalmente, né? Porque o cérebro fica tentando recriar aquela voz o tempo todo com aquele mínimo de informação que ele obtém através do telefone. Cada vez menos hoje em dia. Né? E ainda assim, e isso é feito para quê? Eles pegaram o que era mais importante de uma ligação, né? Que é você entender o que a pessoa está falando, e fecharam ali só naquela banda, o espectro de banda que fosse menor possível, com que a pessoa conseguisse entender ainda, né? Para ser o mais eficiente, para conseguir ter o maior número de ligações possível com o mesmo cabo passando ali, né? Bom, o mixador fazendo todo o dever dele, todo o trabalho dele corretamente, ouvindo, a gente tem mais alguns pontos ainda que começa na transmissão, né? Isso vai para onde? Né? Então, por exemplo, ontem a gente teve uma discussão muito grande lá na Becine sobre o streaming, né? A inteligibilidade do streaming, né? E muita gente reclama, né? E um dos pontos que foi colocado, e eu também levantei, é que assim, não dá para você ter a mesma mixagem em duas mídias totalmente diferentes. Por exemplo, eu não posso mixar um filme que vai para cinema e usar essa mesma mixagem para colocar no streaming, para colocar na televisão, porque são mídias finais totalmente diferentes e que demandam tipo de atenção diferente, né? Eu, quando vou para o cinema, eu vou para o cinema para assistir um filme num ambiente totalmente controlado, com um range dinâmico daquelas caixas maravilhoso. Eu posso ter lá, sei lá, 100 dB de range dinâmico e tal, onde eu ouço uma mosquinha e vou ouvir uma explosão. Agora, esse mesmo filme em casa é diferente. Você vai estar brigando, né, com todos os ruídos ambientes da sua casa, mais os ruídos ambientes do vizinho, da tua área vizinha e tal, e um áudio já que já passou por um processo de compressão, porque nada, a gente achava que ia ficar linear, não ficou linear não. Tudo ainda tem compressão, né, Luiz? Isso, e a mesma coisa se você vai fazer um vídeo pro YouTube, né? Você pode pensar que a pessoa pode assistir na TV, pode assistir no fone, pode assistir no ônibus, né? Que é acho que o pior local ali, porque você tem o barulho do motor das pessoas ali, naquela muvuca, né? E, cara, o importante é que numa situação dessa é que a pessoa esteja ouvindo. Se a pessoa não vai ouvir o detalhe da música ou o detalhe do efeito sonoro ali, cara, eu acho que isso é um problema menor, assim, do que a pessoa não entender o que a outra tá falando, né? E a gente, falando de televisão, né, a gente já tem algumas tecnologias novas, né, que vêm pra, entre aspas, ajudar, né? O nosso primeiro caso lá, que eu falei do Twitter pro rapaz lá, né? Primeiro, que na TV aberta a gente tem uma norma, né, que é justamente pensada nesse caso que o rapaz falou ali, né, como é que faz para não variar tanto o filme e tal. E a norma que a gente usa... é só na TV aberta, que a TV fechada e o streaming não é regulado. É porque a Anatel ela fez esse decreto e com muita justiça
acabou um problema sério que tinha, que era entre troca de canais, você tem um canal estourando de volume e outro muito baixo, né? Pelo menos na TV aberta isso não existe mais, assim, né? Que é o loudness, né? A norma do loudness, que você tem que botar o seu produto, fechar ele em menos 23 de loudness units, né? De total, loudness total, na média. E você tem A dúvida é mais ou menos 2, mais ou menos 1? Pra norma é mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Tá? No Japão é mais ou menos 1, porque eles são muito mais... eles são muito mais fechados. Mas, pra norma, mas o pessoal, cara, um produto que ele é pré-gravado, você não tem desculpa pra não entregar em menos 23, né? É muito fácil de você corrigir isso no volume. E o LRA, que é um pouco mais complicado, que é o quanto o seu loudness varia durante o tempo, né? O loudness range, né? Que quanto ele pega o ponto mais baixo e o mais alto e faz a média ali pra ver quanto ele variou, né? Que pela norma são 15... Isso me faz lembrar aquelas 2 noites que nós passamos no centro de exibição, lembra? Com um produto que você era, acho que você era o produtor do produto. Era eu mesmo, insistia em ouvir uma mosca voando depois que o cara jogava a garrafa na parede e estilhaçava toda, lembra? E achava que tinha que ouvir assim 2 noites inteiras. Isso foi o caso de uma série que foi feita e que o diretor, ele... E aí entra um problema até um pouco mais grave, tá? Mas o diretor queria ouvir na TV dele o que ele ouvia na sala de mixagem. E esse é um problema sério, porque assim, a gente às vezes tem que acabar atuando como professor dessa galera, né? E uma galera que acha que... Principalmente uma galera que acha que sabe absolutamente tudo, né? Mas, e que é Deus. O mixador, muitas vezes, ele tem que saber passar essa informação pro diretor, que aquilo que ele tá ouvindo na sala de mixagem, que é controlada, que tem um monitor de ultra qualidade, que custa $50 mil cada um, né? Vai ser muito diferente do que o cara vai ouvir na casa dele, né? E aí a gente já pode entrar num dos últimos pontos ali, que é como a pessoa vai ouvir em casa, né? Que é a televisão, né? Televisão. No caso... Ou o celular, ou tablet, mas basicamente televisão. Como esse som ele é exibido, né? Desde que se criou a TV tela plana, né? Qual que era o grande foco dos produtores, tá? Das empresas de tecnologia que faziam as TVs, né? Fazer a TV o mais fina possível. Só que com um quadro também... você botar na parede. Exatamente, né? Eles tinham Por quê? Porque o cara passa na loja, vê uma TV fina e vai falar assim, meu Deus, essa TV é linda, né? Vou comprar, vou gastar o meu dinheiro, né? Ele não vai passar na loja e vai falar assim, como é o som dessa TV, né? No lugar barulhento, etc e tal. E aí o que acontecia? Você não tinha um espaço físico para criar o falante, você tinha um falante muitas vezes virado para a parede, né? E antes, quando você tinha as TV de tubo, você tinha querendo ou não, você pelo menos tinha um espaço para você ter uma caixa de ressonância. Né? Eu tinha uma Philips de tubo de 29 polegadas, cara, que tinha um subwoofer em cima e 2 alto-falantes legal do lado. Dava para dar uma festa com a TV. Entrava com áudio externo dela, dava para dar uma festa com ela. Não é a mesma coisa com a minha Samsung, com a minha LG, não. E realmente você tinha os alto-falantes ao lado da TV apontado para a pessoa, né? Exatamente. Então, a não ser hoje que você tem um soundbar ou caixas separadas, um home theater, a tua caixa vai estar voltada para a parede de qualquer forma, assim. Hoje, assim, as caixas já estão muito melhor do que foram 10 anos atrás, quando começou a surgir essas TVs planas, né? Essas TVs flat. A tecnologia melhorou bastante, mas ainda assim, eu ouso dizer que não chega perto do que eram as TVs, principalmente as de topo de linha das mais antigas, que eram essas caixas quadradas gigantes, né? Então, assim, com isso, a inteligibilidade também perde bastante, né? Isso também é um outro ponto que foi levantado pela essa pesquisa da BBC aí, que viu que a qualidade das TVs era muito pior, né? E, levando isso em conta também, né, que, cara, a TV, ela muitas vezes briga com N ruídos na sala, né? O liquidificador da cozinha, a janela que tá aberta, o cachorro que tá latindo, o vizinho que tá gritando. E assim,
isso acaba também atrapalhando na tua inteligibilidade, né? Então, cara, o cara quando tá mixando na ilha, com o diretor do lado dele, ele tem que, de certa forma, mostrar pro diretor que o candango que vai estar escutando no meio da rua aquilo ali, ele tem que entender tanto quanto ele que tá ouvindo ali na sala de milhões, né? Sabe que há muitos anos atrás, acho que eu estava, sei lá, quando a gente terminou a primeira sala de sonorização decente lá da nossa empresa, da empresa lá, a gente fez um teste com o sonoplasta. Era uma sala 5.1, né? A sala 1 da antiga emissora, não sei se chegou a conhecer. Uhum. Então, era uma sala 5.1, tinha 3 caixas JBL ali na frente, tinha 2 caixinhas JBL de surround. Então, uma vez eu fiz um teste, a gente gerou um ruído ambiente de rua, gente falando e tal, e enquanto o sonoplasta sonorizava a novela, a gente colocou esse ruído atrás, nas caixinhas de trás, para o cara ter uma sensação de ruído ambiente mesmo, como é que o cara estava assistindo ali, né? E alguns sentiram uma necessidade de mexer na mixagem. Outros se recusaram a usar por teimosia. Mas, assim, era uma experiência interessante, né? Você criar uma situação real de ruído ambiente, né? Para o cara fazer a mixagem ali, contando com isso, né? Contando com esse aspecto todo aí. E até hoje, muitos estúdios ainda tem ali uma Auratone ou alguma caixa ali que simula uma caixa de baixa fidelidade justamente para isso, né? Para ver como é que isso soaria num ambiente não ideal, assim, né? Tanto que, assim, aquilo que a gente falou no começo, uma mixagem feita para cinema, raramente ela vai se adaptar muito bem para uma mixagem feita para streaming. Tanto que uma mixagem feita para cinema é feita numa sala de cinema, né? As salas de mixagem para cinema, elas têm um tamanho grande, né? Elas têm um tamanho, se não for de um cinema grande, um cinema aí de 50 lugares, mas a distância da caixa para o mixador, a disposição das caixas, tudo mais, ela é muito maior do que o cara tem em casa. Então, provavelmente, os tempos vão estar diferentes, os entendimentos vão estar diferentes. Então, eu ainda reforço, não dá para usar diretamente, não. Tem que se adaptar. A sala de mixagem da Warner é maior do que o IMAX aqui do... Lembra? A gente teve lá, a gente viu lá. É enorme. É uma sala enorme. É gigante mesmo, assim. Então, cara, não é de se esperar que um filme que foi feito para cinema, mixado para cinema, se ele não tiver um processo de remixagem, ele não vai soar legal num sistema pequeno, né? Exatamente. E o ponto final de que tá recebendo isso aí nada mais é do que o ciclano que tem um ouvido ali que tá prestando atenção, ou não, naquilo que tá sendo falado, né? Fulano, fulana, fulane. Mas é a pessoa que tá recebendo aquilo ali no final da cadeia, né? Exatamente. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo. Bagagem cultural. Também. Então, se o cara mora lá no Piauí e a novela se passa no Piauí, ele vai entender muito mais facilmente todos os diálogos que tenham sotaque, que tenham a prosódia de lá, do que um cara que está no Sul, que nunca, né, ou teve muito pouco contato com o pessoal que está lá no Nordeste, né? É que nem você pegar um filme australiano, por exemplo, e botar para o inglês ver. Ele vai achar ridículo, porque o inglês australiano é totalmente diferente, né? Então não dá para você fazer. O primeiro Mad Max foi dublado, não sei se você sabe, Roncone. Dublaram o... Como é que é o nome dele lá? O ator principal lá, agora deu um branco. Mel Gibson. Mel Gibson foi dublado porque as pessoas não entendiam o que ele falava. Exatamente. E na época o Mel Gibson não era ninguém, né? Então botaram uma voz qualquer ali em cima dele. E tem isso mesmo, porque é um inglês totalmente diferente, né? Eu sigo um cara aqui, que é australiano, um cara bem simplesão, tem uma oficina mecânica, eu gosto porque ele trabalha muito com as coisas bem interessantes. E aí você ouvindo, juro, eu tenho que botar legenda, porque tem hora que não dá para entender o que o cara fala, né? Take away é take away, né? Take away, fica diferente. Water, exatamente. Então, assim, o cara que está ouvindo, né, ele vai ter que, de alguma maneira, se identificar, né? Ele tem as coisas da memória lá que ele vai fazer comparação, porque a gente só entende aquilo que está na memória, né? A gente só entende aquilo que está na memória. O cérebro, o tempo todo, o cérebro que está ouvindo, né, os nossos ouvidos apenas fazem a transdução de energia acústica para elétrica, para pulsos nervosos que vão para o cérebro que está ouvindo. Então, se ele não tiver uma bagagem auditiva relativa, ele não vai. Por isso que você, no começo lá, você falava das calças plásticas, porque você não tinha ainda
né, o conceito de margens plácidas. Você não sabia o que era isso. Você não tinha Até hoje não sei, ainda. Tá? Tudo bem, depois eu explico, tá? Mas assim, a sua bagagem cultural na época, sua bagagem auditiva era outra, né? Assim como, por exemplo, eu só reconheço o canto do sabiá, do pica-pau, da galinha da Angola, da maritaca, que falar tem um monte aqui do lado agora fazendo barulho, porque eu convivo com esses bichos. Agora, se eu for pro meio do mato, o cara vai mostrar, se eu sou do cicalo, não sei, eu não tenho minha bagagem auditiva não tá, né, com esse tipo de coisa. Eu sou um cara urbano, então é diferente a gente entender isso daí. A gente só sabe aquilo que a gente conhece, né? Exatamente. A gente só sabe aquilo que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, né? O que leva muitas vezes também o negócio da inteligibilidade para outras línguas, né? Por exemplo, a gente está acostumado a ouvir inglês, né? A gente ouve inglês o dia inteiro, com qualquer lugar você está ouvindo gente cantando em inglês, músicas em inglês, textos em inglês, filmes em inglês, né? Então você está acostumado com a língua. A sua bagagem auditiva já tem a língua inglesa já incorporada. Então é muito mais fácil você aprender o inglês, porque é uma questão de você rebuscar na memória e pegar as palavras, os sons e ver o sentido. Já uma língua que a gente não está acostumada, como, sei lá... Alemão. Alemão é complicado. Alemão não dá para nem pensar. Mas, por exemplo, uma língua que você fala que eu nunca falaria tão bem assim, que é o japonês. Porque eu não convivi com o japonês. Você conviveu com o japonês um tempo, você estudou lá e tal. Então você aprendeu, mas não foi difícil no começo? Você criar aquela bagagem das entonações, sabe, é tudo muito detalhe, né? Eu achei que era difícil antes de ir. Quando eu cheguei lá, eu vi que era impossível. mas é realmente isso. E é uma coisa que, cara, por mais que você estude com livro, ouvindo, se você não tiver uma imersão naquilo que você escuta aquilo o tempo todo e começa a acostumar, fazer conexões novas no seu cérebro, que vai se formando aos pouquinhos, né? Aquilo não vai entrando na sua cabeça, assim, né? Não vai mesmo. Então, assim, por exemplo, quando você começa a aprender uma língua, se você não tem imersão, o que acontece? Você vai estar sempre traduzindo, né? Você pensa em português, tenta traduzir para o inglês e fala. E aí você nunca vai perceber. Você só vai perceber que você começou a entender a língua quando você não tem que traduzir mais. Quando você ouvir aquilo e já responder aquilo diretamente, sem ter que passar por um processo de tradução. Por quê? Porque aí o cérebro já começou a reconhecer a tua gavetinha de inglês lá dentro, já começou a achar as palavras, já começou a tirar as palavras da gaveta. Porque, por enquanto, no começo, você tem que ir na gaveta de português, pegar o dicionário, achar a palavra, aquele som na gaveta do inglês e mexer. Quando você começa direto a mexer na gaveta do inglês, o seu cérebro já está aberto para isso, já tem uma quantidade de vocabulário, já tem uma quantidade de sons nele que já dá para você encarar. Outro lado é a vergonha, né? Só funciona mesmo quando está no automático, né? Exatamente. E outro lado é a vergonha, que eu senti muito assim, isso aconteceu quando estive no Japão. Tinha muitas pessoas que eu vi que falavam inglês, mas não falavam direito, então eles tinham uma vergonha muito grande de falar errado. Então eles não falavam com você em inglês exatamente para não falar errado, para não falar... Né? Fora o fato de algumas letras eles não pronunciarem direito, né? O R não pronuncia e tal, tem aquela coisa esquisita, o L não pronuncia, né? O L que é difícil e tal. O L para eles é difícil. O L e o R para eles é um som muito parecido, né? Tanto que porque a fonética... É Makudonarudo. E eles também não têm consoante solta, tipo o S no final da frase, tipo no plural, né? O S tipo, lá eu era o ruiço, né? Por causa disso, assim, né? Mas isso por quê? Porque o japonês ele é uma língua que tem a fonética deles muito limitada, assim, né? Então são poucas sílabas, então desde pequeno a pessoa vai treinando. Assim como pra gente, o árabe, a gente vai ter vários sons que a gente não consegue distinguir. Porque eles têm vários sons da garganta, assim, como... Sei lá, eu nem sei fazer aqui. E eu só vou passar vergonha tentando imitar. Que, cara, pra gente não faz sentido nenhum. E pra eles, como tem desde criança, pô, isso é mais do que óbvio, né? Então, pra fechar o nosso assunto aqui, Roncone, inteligibilidade, né? A gente entendeu que... A gente entendeu inteligibilidade? Essa é a pergunta importante. E a gente, pelo menos, entendeu que a inteligibilidade está presente em qualquer lugar do mundo, ou seja... Não é, os problemas não são só nossos, os problemas são do mundo todo e depende muito, né, de um lugar para o outro, né? Vem muito da bagagem auditiva da pessoa, daquilo que ela, né, possa entender do mundo.
Então é complexo mesmo. Mas se a gente andar dentro das normas, facilita um bocado. Exato. E assim, quanto mais você expande o seu horizonte, mais longe você consegue ver, né? Então, quanto mais você se acostumar a ouvir um sotaque do Nordeste ou ouvir alguma coisa do Sul, mais fácil você vai ser para entender esse tipo de coisas. Que não significa que seja mais fácil para você transformar isso para as outras pessoas entenderem também. Mas já é um bom caminho, né? E para fechar aqui, Roncone, eu acho que é isso. Esperamos que tenham mais episódios aí em breve. E nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Se fala logo aí. Vamos ver. A próxima tá rápida. Valeu, abração. Tchau, tchau.